Galera, lamentável o que vocês vão ver agora que aconteceu com a Gabriele Barbosa, tá? O vídeo já circulou bastante, eu vou deixar aqui na descrição o arroba do Instagram dela, então se você puder contribuir, né, com... Enfim, vocês vão entender com o quê, tá? Visita o perfil dela lá, dê esse apoio. Primeiro eu vou colocar o vídeo, vou deixar vocês ouvirem o vídeo com muita atenção e depois eu vou comentar. E eu quero que vocês, junto comigo, entendam se houve ou não houve algum tipo de iatrogenia. O que será que aconteceu? Vamos ver aqui, hein? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriele, tenho 20 anos. Esse é o meu primeiro vídeo depois da amputação. Eu dei entrada dia 31, internei dia 31, na verdade, na Santa Casa. Lá tava com infecção de urina, já foi se agravando, meu rim parou, já foi subindo pro pulmão e lá eles tiveram que me entubar. Depois da intubação, eu tive a minha primeira parada. Tive uma parada de 10 minutos, uma de 5. E nessas paradas, eles usam medicamentos muito fortes, que pode ocorrer a necrose de alguns membros. E o meu aconteceu que necrosou as duas mãos e as duas canelas. Aí eu tive que amputar no dia 18, eu amputei os pés e no dia 19 as mãos. E agora eu não tenho como trabalhar, então vou começar a fazer sorteios, rifa, para tentar cobrir os gastos, que são com medicamentos, com as próteses que eu quero colocar, e com o básico também, com a comida, tudo. Se alguém puder dar uma força, e desculpa qualquer coisa, que esse é o meu primeiro vídeo. Bom, vamos lá. Vocês ouviram, né? Uma pessoa de 20 anos, Gabriele, 20 anos de idade, infecção do trato urinário, beleza? Deu entrada numa Santa Casa, não sei de qual Santa Casa, que existem várias no Brasil, entrou numa Santa Casa, com infecção do trato urinário. Provavelmente, o que aconteceu? Deve ter entrado em sepsis, não sei, será? Não sei, né? A gente não tem prontuário, não tem nada. Mas o que levou ela a ser amputada, né? Tanto as mãos quanto os membros inferiores ali, o que aconteceu? Ela teve duas paradas cardiorrespiratórias, né? Ela fala que uma de 5 e uma de 10 minutos, né? Isso é informações que deve ter passado para ela, a gente não tem prontuário, pode ser que esse tempo pode ser até maior do que isso. Mas Éder, cara, quais os medicamentos que causam necrose? Na verdade, existe medicamento chamado noradrenalina que você já conhece, você que é meu aluno, você que já é daqui do canal, você já conhece. E a noradrenalina, ela faz o quê? Vasoconstrição periférica. Para qual finalidade? Para manter a pressão arterial, para segurar a resistência vascular, mantendo a pressão arterial. Então, o que aconteceu no caso da Gabriela? Bom, a gente não viu, a gente não estava lá, a gente não tem prontuários, então aqui é suposição de acordo com o que a gente viu no caso dela, mediante a situação. Para ter necrose, uma alta dosagem do medicamento, mas será que esse medicamento fez uma vasoconstrição? Mas a que ponto que chegou a fazer necrose? Toda noradrenalina vai fazer necrose? A questão é a seguinte, o que a gente tem que analisar? Um quadro de sepse é bem complexo, é bem complicado, e quando a gente está num quadro de sepse, a gente precisa entender que para a gente deixar essa pessoa viva, a gente precisa segurar a pressão dela, até porque num quadro de sepse ou choque séptico, que provavelmente deve ter evoluído para um choque séptico, ela teve ali, né, vários mediadores inflamatórios que promoveu uma vasodilatação sistêmica, no qual deve ter entrado com noradrenalina e outras, talvez, drogas vasopressoras, para manter ela, para segurar ela viva. E isso aconteceu, e ela está viva. Porém, entretanto, todavia, o que aconteceu nas extremidades? Galera, o que a gente tem que lembrar? Todo medicamento, ele tem seu efeito colateral, seu efeito ruim. Então é o seguinte, para ter acontecido isso, provavelmente ela recebeu uma alta dosagem. Mas foi uma alta dosagem equivocada ou foi uma alta dosagem necessária?
No meu ponto de vista, foi uma dosagem necessária. Por que necessária? Porque, galera, só quem trabalha em unidade de terapia intensiva sabe como que é um paciente que evolui para uma sepse e choque séptico. A gente vai fazer de tudo para esse paciente ficar vivo. Só que quando a gente usa uma alta dosagem para segurar o paciente, para segurar a pressão do paciente, por quê? Presta atenção. Por que eu acho que teve uma alta dosagem e não foi equívoco, não teve iatrogenia? Eu acho. Por que eu acho isso? Porque ela teve parada cardíaca. Ué, Éder, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. Se ela teve parada cardíaca, é porque em algum momento ela já estava com a dosagem de norepinefrina ou uma outra droga vasoativa para segurar a pressão, porém não foi suficiente e ela afundou e teve uma parada cardíaca. Quando ela saiu da parada cardíaca, ela teve duas, hein? Quando ela saiu da parada cardíaca, o que a gente faz pós-PCR? A gente faz droga vasoativa para segurar a pressão da pessoa que acabou de voltar. E ela teve uma segunda parada. Então, nesse meio tempo, pensa só, uma pessoa de 20 anos de idade, uma pessoa jovem, imagina se você tivesse lá durante uma RCP. Cara, todo mundo aqui pensou, cara, vamos então colocar doses concentradas, vamos fazer de tudo para segurar essa pessoa viva, uma pessoa de 20 anos de idade. E foi isso que aconteceu, no meu ponto de vista, tá? Foi isso que aconteceu. Colocaram dosagens muito altas para ela não ter a terceira parada cardíaca e deixar ela viva. E deu certo, ela está viva. Só que a droga foi forte ao ponto de manter ela viva, só que foi tão forte que fez vasoconstrição na periferia, onde tem vasos menores, mais, digamos, com menor calibre, ao ponto de faltar o oxigênio naquela região devido a uma obstrução do fluxo. Então, não foi um efeito colateral do medicamento. Na verdade, foi uma alta dosagem que foi feita, mas porque o quadro clínico dela houve essa necessidade. Houve a necessidade de ter uma dosagem alta para ela não ter uma parada cardíaca. Porque se ela não tivesse nenhum histórico de parada cardíaca, poderia ter sido uma alta dosagem equivocada. Como teve alta dosagem e teve parada cardíaca, então o que dá a entender? Com certeza iniciou com doses conservadoras, foi aumentando o volume, né, melhora, foi aumentando vazão, mas chegou o momento que essa paciente parou. E quando para, nosso paciente parou e a gente aqui com a droga na mão, porque já estava numa dosagem talvez alta, e aí beleza, a gente volta, aí voltaram o paciente teve uma recidiva, parou de novo. Então o que eles fizeram? Então vamos apelar então para colocar uma dosagem maior ou associar mais outras drogas para não deixar essa pessoa parar e não deixar essa pessoa ir embora. Galera, é complicado? É, mas olha só, deu certo, ela está viva. Fez amputação? Fez amputação. Está sem as mãos e sem os pés, mas está viva. Ou seja, é aquela questão, noradrenalina, ela é muito boa, porque se for noradrenalina, né, a gente não leu o prontuário. Mas é o seguinte, olha o efeito que aconteceu. Então, isso, no meu ponto de vista, não houve erro, tá? Não houve equívoco, mas houve aí um efeito ruim do medicamento quando se usa em altas dosagens por uma necessidade clínica. Então, eu imagino que não houve equívoco, mas houve uma alta dosagem para ela não ter uma terceira parada cardíaca e não conseguir reverter. Veja só, teve esse prejuízo dos membros? Teve, mas ela não teve prejuízo neurológico. Por quê? Se ela tivesse uma terceira parada, uma quarta parada, e cada parada que tem, se vai demorando essas paradas, a gente pode ter o quê? Uma hipóxia cerebral e uma pessoa ficar sequelada. Então ela está consciente, ela está lúcida, então a parte neurológica dela está preservada. Infelizmente, ela teve aí o efeito colateral do medicamento por alta dosagem, mas ela está muito bem neurologicamente. Agora é fazer adaptações. Então por isso que eu peço, galera, se vocês puderem contribuir, né, com ela para ajudar a colocar prótese, porque assim, cara, 20 anos de idade, tem a vida inteira pela frente. Então assim, com a tecnologia que já existe agora, eu não sei quem é que está na frente de tratamento, de prótese para ela vai ter essas adaptações de prótese, ela vai conseguir, ela já inclusive digita, né, eu vi ali alguns vídeos no Instagram dela, ela consegue digitar ali, vai ser adaptação, tanto das pernas
quanto dos braços, vai ser uma adaptação, mas ela tá viva e é isso aí, galera. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Droga é muito importante a gente estudar e saber os efeitos que essas drogas causam. Lembrando que eu tô falando noradrenalina, que é a droga número 1, a mais utilizada, a necessária, mas poderia ter sido uma outra droga vasoativa também. Beleza? Não tive acesso ao prontuário, mas fazendo uma dedução do que aconteceu, praticamente esse foi o desfecho clínico aí, belezinha? Coloque nos comentários e não deixe de visitar o Instagram dela. E se você puder ajudar com qualquer coisa que você puder, eu tenho certeza que a Gabriela vai gostar muito da sua ajuda.